Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver aqui diversos recursos que a gente já aprendeu ao longo do curso, aplicando aqui num contexto prático e uma situação de controle de indicadores, que poderia estar aí, na verdade, controlando indicadores de qualquer tipo de coisa. A gente aqui está fazendo com base no indicador de um funcionário, mas poderia ser aí um indicador de produtividade da empresa, poderia ser um indicador de produção, enfim. Independente aí do seu segmento, você consegue pensar em como aplicar isso no seu contexto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer aqui é entender essa tabela. Eu tenho aqui um determinado funcionário, eu quero calcular quantos critérios dele, nas suas avaliações, ficaram entre 1 e 2.9, entre 3 e 3.9, entre 4 e 5, e de acordo com essa quantidade, eu tenho algumas ações para poder fazer com esse funcionário. Aqui eu tenho o objetivo, mostrando a nota e o motivo daquela nota. Então, se é um funcionário que tem determinado critério marcante, a nota foi 5, excelente, nota 4, bom, nota 3, regular 2 e ruim, nota 1. Então, eu tenho aqui duas estruturas para poder calcular a média. Primeiro, eu posso calcular a média do quesito em cada um dos meus trimestres. Então, eu indiquei aqui, a média da liderança, por exemplo, e eu posso arrastar aqui para todo mundo. Beleza? E aqui na parte de baixo eu posso calcular a média do quê? De um mesmo trimestre em todos os critérios. Então são médias aqui diferentes. Beleza? Eu quero fazer um negócio aqui. Eu quero utilizar a função arred para poder deixar essa média somente com um dígito após o meu número inteiro. Então como é que eu faço isso? Eu vou colocar a função de arredondamento para arredondar o resultado da média. Então o primeiro argumento dela é o número. O número que vai ser arredondado é o resultado da minha média. Ponto e vírgula em quantos dígitos? Ou seja, quantos dígitos vão ficar ali após a minha vírgula? Um dígito só. Então vamos arredondar aqui para ver como ficou. Por exemplo, aqui era 3.75, virou 3.8. 1.5 ele manteve, 3.8 de novo, 4.8 e assim sucessivamente. Veja, por exemplo, aqui que o 4.25 virou 4.3. E aí eu tenho ali as minhas médias arredondadas. Vou fazer o mesmo aqui. Então eu vou arredondar, colocando aqui o arred para uma casa decimal. Mostrou ali para mim já com uma casa decimal. Esse último quadradinho aqui eu poderia fazer a média geral, pegando aqui todo mundo de todos os trimestres. Então, arred, vamos colocar aqui a nossa média como primeiro argumento dele, porque eu quero calcular a média aqui de todo mundo, em todos os aspectos, em todos os trimestres, ponto e vírgula, e ele vai arredondar somente uma casa decimal. Beleza? Então, tive uma média geral desse cara lá de 3.7. Mas vamos lá, vamos entender aqui agora, vou até deixar essa média geral aqui vermelhinha para ficar destacado. Vamos entender o que a gente vai fazer aqui agora. Eu quero contabilizar quantos parâmetros dele foram entre 1 e 2.9. Conte.sys, qual que é o intervalo? São as minhas médias, eu estou analisando aqui por parâmetro, então indiquei aqui cada um deles. Ponto e vírgula, qual que é o critério? E aí, eu vou indicar aqui uma operação. Como assim uma operação? Eu quero que ele me mostre o quê? Tem que ser entre 1 e 2.9. Então, o primeiro critério é ser maior ou igual a 1. Beleza? E eu vou ter que colocar isso aqui entre aspas para ele poder executar isso aqui de maneira correta. Então, ele vai fazer a operação contabilizando que for maior ou igual a 1. Ok? Se eu fechar o parênteses aqui, vamos ver como é que ele vai me mostrar isso. Apareceu que 12 critérios são maior ou iguais a 1. Ok, tá certo. Só que eu tenho um segundo critério, que é, nesse mesmo intervalo, eu quero contabilizar quando for o quê? Menor ou igual a 2.9. Não esqueça das aspas, menor ou igual a 2,9. Então, ele só vai contar para mim se for maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2.9. Quantas ocorrências que eu tenho nesse caso? Eu tenho aqui uma, duas, Vamos ver se aparecer 2 ali. Apareceu 2, beleza? Então, estou contabilizando ali aqueles critérios que são entre 1 e 2.9. Vamos seguir. Igual, conte.sys. O que eu vou contabilizar aqui? Os meus critérios, neste caso aqui, eles têm que ser o quê? Maiores ou iguais a 3. E também, e aí eu vou indicar o meu segundo critério, que é o mesmo intervalo, só que eu vou contabilizar aquilo que for o quê? Menor ou igual a 3.9. Beleza? Vamos ver quantos. Apareceu aqui nenhum. Por que apareceu nenhum? Porque na hora que eu fui digitar o menor, eu digitei errado, eu coloquei a vírgula ali. Então, menor ou igual a 3.9. Aí apareceu que são 4 critérios que estão entre 3 e 3.9. Vamos ver se é isso mesmo? 1, 2, 3, 4. Beleza? E por fim aqui, vou verificar, igual conte.sys, intervalo, beleza. Qual que é o meu critério? Tem que ser aqui maior ou igual a 4, que é o primeiro critério. Então, isso aqui é como se tivesse um i aqui. Quando eu estabeleço dois critérios numéricos, é como se eu tivesse um i ali, colocando duas condições. E o segundo critério, este mesmo intervalo, tem que ser o quê? Menor ou igual a 5. Beleza? Então, vamos colocar menor ou igual a 5. O 5, 5.0 ele vai dar no mesmo. Mostrou que são 6 critérios que estão entre 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Se eu altero aqui um determinado critério, por exemplo, vamos fazer esse cara passar na sua assiduidade acima de 4. Vou colocar um 5 aqui para ele. Veja que já alterou ele para mim. Aqui foi para 7, era 6. Aqui era 4, voltou para 3. Beleza? Mas vou deixar no estado original. E aí eu fiz o seguinte, coloquei aqui uma ação.
Se nenhum critério for abaixo da média, ele vai ganhar 5 dias de férias extras. Se for 2 critérios abaixo da média, qual que é a média? A média é 3, não é a média dele, né? É a média das notas. Se eu tenho aqui de 1 a 5, eu tenho uma média 3. Então, se eu tiver 2 critérios abaixo da média, ele vai ter ali uma reunião com o supervisor, e acima de 2 critérios, a ação é avaliar desligamento do funcionário. Esse cara aqui, vamos ver a situação dele. Quantos critérios que ele teve abaixo de 3? 2. Ele teria ali uma reunião com o supervisor. Ainda não vai ser desligado não, coitado. Vamos lá, como é que eu faria isso? Se o que eu vou precisar avaliar aqui neste caso é basicamente o quê? Os meus critérios que estão abaixo da média. Então, é essa célula aqui, que é a D6, que mostra quantos deles são ali de fato abaixo da média. Então, se a quantidade de critérios entre 1 e 2.9, que está me indicando ali o que é abaixo da média, for igual a zero, como assim igual a zero? Se ele não tiver nenhum critério abaixo da média, qual que é a ação que eu vou fazer? Aí já vou até clicar aqui, ó. A ação vai ser mostrar ali que ele vai ter férias extras de 5 dias. Então, cliquei aqui. Ponto e vírgula, um novo se. Se a quantidade de critérios dele abaixo da média, então cliquei aqui na célula onde mostra os critérios abaixo da média, for igual a 2, o que vai acontecer com ele? Reunião e plano de ação com o supervisor. Ponto e vírgula. Se a quantidade de critérios dele que for abaixo da média for acima de 2 critérios, então cliquei aqui onde que mostra a quantidade que é abaixo da média. Se isso aqui for maior do que o quê? 2 critérios, o que vai acontecer com ele? Avaliar desligamento. Então, tive ali um se composto, né, com 3 condições. Vamos entender o que deu. Faltou fechar os parênteses ali, já mostrou, vou dar OK. E no primeiro caso, nesse funcionário, ele teve ali 2 critérios abaixo da média, então reunião com o supervisor. Se eu fizer ele pegar aqui mais um critério abaixo da média, por exemplo, vamos ver uma aqui que está próximo da média, a liderança. Se ele abaixar aqui de 3, se eu der uma nota 2 para ele já caiu da média, já ficou com 3 critérios abaixo da média, já foi ali para avaliar desligamento. Se ele tivesse melhorado um pouquinho, né, para não ficar com nenhum critério abaixo da média, por exemplo, vou dar aqui 5, 5 e 5, para ele chegar aqui e ficar com todo mundo acima da média, está faltando aqui, ficou ali com férias extras de 5 dias. Só que perceba o seguinte, nessa estrutura que eu criei, chegou em determinado ponto aqui, ele me mostrou um probleminha. Qual que foi o probleminha? Eu tenho aqui, conseguindo abordar através desses critérios todas as situações, eu tenho nenhum critério abaixo da média, 2 critérios abaixo da média e acima de 2 critérios abaixo da média. E se for um critério só abaixo da média? Eu não tenho essa condição validada ali, certo? Então, o que eu poderia fazer aqui no meu se? Quando é um critério só abaixo da média, se eu deixar, por exemplo, aqui, vamos deixar só um. Como eu não indiquei nenhuma condição no meu se composto para essa situação, ele está aparecendo aqui falso. Então, o que eu poderia fazer aqui no meu se composto? No meu último se, após a comparação, eu vou fazer o seguinte, deixar em branco, que não vai ter nenhuma ação. Então, se ele não for nem igual a 0, ou seja, nenhum critério, nem igual a 2, 2 critérios, e nem maior do que 2, ele só pode ser o quê? 1. Então, vai ficar ali em branco. Agora, veja, ficou em branco. Ah, professor, não gostei do em branco, não. Posso colocar aqui alguma mensagem? Pode. Por exemplo, poderia escrever aqui nenhuma ação. Ou poderia, inclusive, incluir esse tipo de resultado, que é 1, na minha tabelinha, colocando aqui nenhuma ação também. Foi só para vocês verem novas possibilidades que eu tenho combinando aí esses se's compostos. Então, o Excel pensa da seguinte maneira. Ele começa comparando. O valor é igual a 0? Se for, ele escreve o conteúdo de D13. Se não for, ele vai para a próxima comparação. O valor é igual a 2? Se for, ele vai escrever o conteúdo de D14. Se não for, ele vai para a próxima comparação. O valor é maior que 2? Se for, ele escreve o conteúdo de D15. Se não for, ele vai escrever nenhuma ação. Beleza? Variem os critérios para vocês entenderem isso aqui 100%. Até a próxima aula. Tchau, tchau.